repercute também. E ainda falando sobre 1000 dias, desta vez, do governo estadual, a governadora Fátima Bezerra apresentou ontem um balanço desses 1000 dias de gestão. No evento, na Escola de Governo, a chefe do Executivo Potiguar reforçou alguns pontos, entre eles as folhas salariais pagas em dia, bem como as folhas em atraso atualizadas, leitos abertos durante a pandemia de coronavírus e investimentos na segurança pública, entre outros pontos. Mesmo ressaltando uma série de ações do governo do estado, a governadora evitou falar em reeleição e disse que só discutirá os rumos políticos no próximo ano. Governadora que hoje estará de forma presencial em Mossoró, né? O presidente Bolsonaro vai participar de uma videoconferência lá em Mossoró, no assentamento Maísa, e ela vai estar de forma presencial. Não só ela, né? A estrutura do governo. Toda a estrutura do governo, né? E não é a primeira vez que um gestor leva o governo nesse período para Mossoró. Por quê? Porque Mossoró comemora a principal data cívica da cidade, que é o 30 de setembro, né? Então, sempre outros governadores já utilizaram também essa mesma estratégia de transferir o governo nesse período para a cidade de Mossoró. E aí vai toda a estrutura, a governadora também faz essa marca dos 1000 dias, levando essa estrutura para a segunda maior cidade do estado. Governadora que fez aquele balanço no dia de ontem, também numa solenidade para o próprio governo, né? Estavam lá as principais lideranças que auxiliam a governadora na gestão do Rio Grande do Norte, e ela destacou principalmente o pagamento das folhas atrasadas, que tem calendário para ser concluído até maio do ano que vem. Muita gente pergunta, folha atrasada, pagamento do servidor não seria uma obrigação? O governo tem essa obrigação de pagar essa folha, né? Independentemente de ser A, B ou C que esteja à frente, é uma folha do governo, não é uma folha do governador. Mas a governadora Fátima Bezerra fez questão de destacar aí essa luta de colocar em dia os salários dos servidores estaduais que ela recebeu em atraso quando assumiu o governo ainda no início de 2019, que caminha para quitar essas folhas em maio do ano que vem. A governadora não citou os incrementos e as receitas que ela recebeu no período da pandemia, que ajudaram muito o governo do estado a viabilizar principalmente o cumprimento dessas folhas atrasadas, porque, quer queira ou não, foram recursos que entraram para injetar a saúde em plena pandemia, mas que na redistribuição possibilitou também que o governo não ficasse no sufoco de ter que tirar dos seus próprios recursos investimentos da pandemia. Então, essa ajuda que recebeu do governo federal, ela não foi citada pela governadora Fátima Bezerra na análise que ela fez no dia de ontem, e também não citou a crise que passa a educação pública do estado do Rio Grande do Norte. A gente está terminando setembro com as escolas ainda sem aulas presenciais, e isso também não foi citado pela governadora. Ela falou na educação, mas de forma macro, quando ela pretende ainda implantar institutos estaduais de educação, e também não fez referência à crise da segurança pública, que a gente vê, quando ela falou em segurança, falou apenas em investimentos que foi feito para o policial militar, principalmente na carreira do policial militar, mas ações que resultassem na segurança do cidadão também não foram citadas pela governadora do estado nos 1000 dias de governo. Ela citou como forma positiva, né? A segurança, os certames abertos, os concursos da polícia, essa estruturação, mas a segurança na base, na ponta. Mas na base isso realmente não foi citado. E com relação à questão dos investimentos, a gente até já comentou aqui que não era de se esperar que a governadora fosse fazer um agradecimento ao governo federal por razões óbvias, a gente sabe disso. E como o Júlio também já lembrou aqui em algumas ocasiões, o repasse do governo federal era, claro, uma obrigação, e muitos governadores que fazem oposição ao governo federal com certeza não fazem essa referência, né? Embora saibamos que sim, que o governo federal encaminhou, né, muitos recursos para cá, claro, de forma, né, era obrigação, a gente vive uma pandemia, mas não era de se esperar. Como era obrigação também o pagamento de uma folha. Sim, exatamente. De governo atrasado. Mas aí no caso dela reconhecer isso seria mais difícil. Mas eu acho que seria irreal, né? Imaginando o que ela falaria. Não, agora, agradecer também, não seria a palavra, mas você poderia citar, você poderia reconhecer, você poderia falar em toda uma estratégia que foi montada para se alcançar isso, né? Porque na hora em que o governo conseguiu abrir leitos de UTI, sem construir um hospital de campanha específico, isso ela foi muito criticada, ela disse o seguinte, que esses
esses leitos iriam ficar para pós-pandemia. E a gente está assistindo que muitos desses leitos não foram revertidos em sua totalidade para a rede pública de saúde. Em relação à saúde, eu acho que era elementar também, e isso sim ter citado, porque esse recurso vem integralmente para a destinação da manutenção desses leitos de fato abertos. A governadora Fátima Bezerra, em sua fala, também destacou esses outros pontos. Chama atenção na educação porque ela é a professora. Ela é a bandeira da educação. Só que isso foi deixado um pouco de lado. O Estado poderia ter feito diferente por ter um educador à frente da gestão, né? Por ter uma professora à frente da gestão. E a gente viu que o Estado do Rio Grande do Norte não fez nada de diferente na época da pandemia para que a gente pudesse estar hoje com os alunos de forma presencial nas suas escolas, tendo aulas regulares, o que não aconteceu no 9º mês do ano. Nós estamos no 9º mês do 2º ano da pandemia, sem a volta das aulas presenciais em sua totalidade. Inclusive uma crítica, né, que a gente faz também de forma constante aqui com relação ao retorno das aulas. A gente tem visto aí os grandes eventos acontecendo, lotadíssimos, né, tudo voltando ao normal. E a gente se pergunta, essas pessoas que estão nesses eventos não são estudantes, não são alunos que poderiam estar dentro da sala de aula? Todos eles, Jussara desde Correia, da educação básica eles. até a educação superior. A universidade também não retornou, né, às suas aulas. E a gente se pergunta por quê, né? O que é que acontece que está todo mundo nos eventos, no shopping, enfim, em qualquer local. Mas não estão na sala de aula. Da sala de aula, né? E só sobre essa questão dos salários, eu acho que teve uma estratégia bem definida, né? Eu acho que desde que quando o Fátima assumiu o governo estadual, foi quitar esses pagamentos ou buscar pelo menos que esses pagamentos fossem honrados. E isso foi uma corrida atrás dessas folhas atrasadas. E como parte da estratégia está a comunicação, de comunicar que está fazendo isso. Não adianta só fazer, né, Virginia? Tem que fazer e dizer que está sendo feito. Apesar de ser uma obrigação. Só que foi definida a prioridade. E a prioridade do governo foi essa. O que acontece? Quando você chega à marca de 1.000 dias, você acaba mostrando também a ponta dos dedos que está descoberta. E isso é o que eu acho que é a grande crítica que está sendo feita. Tudo bem, está sendo pago as folhas atrasadas e os salários em dia. Mas o que é que não está sendo feito? Como é que está sendo feito isso? Conseguiu ter uma grande arrecadação, então era de se esperar que isso fosse feito. Eu acho que esses dedos que estão descobertos é que estão mostrando. Os outros fornecedores do governo que estão à espera de pagamentos que não estão sendo quitados. E aí a gente fala do programa do leite, que está em atraso. Esse é o dedo mindinho. Ontem você se referiu ao hospital também? Os próprios hospitais privados, o Hospital do Coração, por exemplo, já fechou o atendimento, fechou as portas para o atendimento do SUS por causa de atrasos. Aí a conta é do governo do estado e é da Prefeitura de Natal também, né? Esse débito com os hospitais particulares, no caso o Hospital do Coração. Mas é preciso também ver esses dedinhos, que não são só 5, viu? São muito mais que 5, que estão aí descobertos já por parte do governo. A canela já está descoberta. E lembrando que de 1.000 dias, se a gente fizer uma conta rápida, comemora-se 1.000 dias, mas lembrando que faltam 436 para o término dos governos atuais. Virginia, boa de matemática, viu? Ainda bem que Júlio Pinheiro não está aqui. A gente faz a conta de trás para frente também para dizer que os governos, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Fátima Bezerra e de todos os gestores que assumiram e que venceram as eleições de 2018, já começam aí a contagem regressiva para o término desse mandato. 8h32. Repita.